No meio do Oceano Pacífico, existe uma pequena ilha isolada do resto do mundo. Uma ilha tão distante que o pedaço de terra habitado mais próximo fica a mais de 3.000 quilômetros de distância. Mas o que realmente chama a atenção não é a ilha. São centenas de gigantes de pedra espalhados por toda parte. Estátuas enormes. Algumas pesam mais de 80 toneladas. E por séculos ninguém conseguiu explicar quem construiu essas estátuas e como elas foram parar ali. Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da história da humanidade. A história da misteriosa Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa está localizada no meio do Oceano Pacífico, tão isolada que durante muito tempo ninguém no resto do mundo sabia que ela existia. Durante séculos, apenas uma pequena civilização viveu ali. Uma civilização que conseguiu realizar algo impressionante. Eles criaram quase 900 estátuas gigantes, conhecidas como Moai. Cada uma delas esculpida diretamente da rocha. E o mais impressionante, algumas dessas estátuas têm mais de 10 metros de altura. As famosas estátuas da ilha são chamadas de Moai. Essas esculturas gigantes representam antigos líderes ou figuras importantes da civilização que viveu ali. Mas existe algo curioso sobre elas. Quase todas estão olhando para o interior da ilha, como se estivessem protegendo o povo. Mas existe um detalhe ainda mais estranho. Durante muito tempo as pessoas pensavam que os Moai eram apenas cabeças gigantes, até que arqueólogos começaram a escavar o solo e descobriram algo surpreendente. As estátuas possuem corpos completos enterrados no chão. Agora imagine a seguinte situação. Você vive em uma ilha pequena, sem máquinas, sem tecnologia moderna, sem metal avançado. Mesmo assim, sua civilização decide construir centenas de estátuas gigantes de pedra, cada uma pesando dezenas de toneladas. A pergunta inevitável surge: como eles moveram essas pedras gigantes pela ilha? Algumas dessas estátuas foram transportadas por mais de 15 quilômetros. E isso aconteceu centenas de anos atrás. Sem guindastes, sem rodas, sem caminhões. Então como isso foi possível? E a história fica ainda mais intrigante, porque existe uma teoria que diz que os Moai andavam sozinhos pela ilha. Parece impossível, mas alguns cientistas modernos acreditam que isso realmente pode ter acontecido. E mais adiante neste vídeo, vamos mostrar como isso pode ter sido feito. A civilização que viveu na Ilha de Páscoa é conhecida como povo Rapa Nui. Eles chegaram à ilha há mais de 1000 anos, provavelmente navegando em grandes canoas pelo Oceano Pacífico. Esses navegadores eram extremamente habilidosos. Eles atravessaram milhares de quilômetros de oceano guiados apenas pelas estrelas e correntes marítimas. E quando chegaram à ilha, começaram a construir uma das culturas mais impressionantes do mundo antigo. Imagine olhar para uma estátua de pedra de 80 toneladas. Agora imagine tentar mover essa estátua, sem rodas, sem máquinas e sem metal. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu na misteriosa Ilha de Páscoa. Por séculos, historiadores e exploradores tentaram responder uma pergunta que parecia não ter solução. Como uma pequena civilização conseguiu mover centenas de gigantes de pedra pela ilha? A resposta pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. A maioria das estátuas Moai foi esculpida em um único lugar da ilha, uma enorme cratera vulcânica chamada Ranu Haraku. Esse local era praticamente uma fábrica de estátuas gigantes. Ali, os escultores do povo Rapa Nui esculpiram centenas de Moai diretamente na rocha vulcânica. Alguns ficaram prontos, outros foram abandonados no meio da escultura. E até hoje, existem mais de 300 estátuas ainda presas na rocha da montanha. Como se os escultores simplesmente tivessem parado de trabalhar de repente. Depois que uma estátua ficava pronta, ela precisava ser transportada pela ilha. Algumas foram levadas por mais de 15 quilômetros. Mas aqui surge o grande problema. Alguns Moai pesam entre 50 e 80 toneladas. Para comparação, isso é aproximadamente o peso de 10 elefantes africanos. Então como mover algo assim? Durante muito tempo, arqueólogos acreditaram que os Moai eram transportados deitados em trenós de madeira. Mas essa teoria tinha um problema. A ilha quase não possuía árvores suficientes para esse tipo de transporte. Então surgiu outra hipótese ainda mais curiosa.
Alguns pesquisadores começaram a estudar as lendas do povo Rapa Nui, e essas lendas diziam algo muito estranho. Segundo os antigos habitantes da ilha, os Moai caminhavam até seus lugares sozinhos. Por muito tempo, isso foi tratado como apenas um mito. Mas então, em 2012, arqueólogos decidiram testar uma ideia baseada nessas histórias. Eles pegaram uma réplica de uma estátua Moai, amarraram cordas nos lados da escultura e começaram a puxar alternadamente de cada lado. O resultado foi surpreendente. A estátua começou a balançar de um lado para o outro e avançar lentamente, quase como se estivesse caminhando. Pesquisadores descobriram algo surpreendente sobre a história da ilha. 1000 anos atrás, a Ilha de Páscoa era muito diferente do que vemos hoje. A ilha era coberta por florestas. Grandes árvores cresciam por toda parte. Mas quando os europeus chegaram no século XVIII, quase não existiam mais árvores. A ilha estava praticamente desmatada. E isso trouxe um grande problema. Sem árvores, os habitantes não conseguiam mais construir barcos grandes para pescar ou viajar. E os recursos naturais começaram a desaparecer. Com menos recursos disponíveis, a vida na ilha começou a se tornar cada vez mais difícil. Alguns historiadores acreditam que isso provocou conflitos entre diferentes grupos da civilização Rapa Nui. As tribos começaram a competir por comida, território e poder. Durante esse período turbulento, muitas das estátuas Moai foram derrubadas, talvez como forma de enfraquecer os líderes ou clãs rivais. Esse período ficou conhecido como uma fase de grandes mudanças sociais na ilha. No ano de 1722, um explorador europeu chamado Jacob Hoggeveen chegou à ilha. Foi ele quem deu o nome de Ilha de Páscoa, porque a expedição chegou ali no domingo de Páscoa. Quando os europeus viram as gigantescas estátuas Moai pela primeira vez, ficaram completamente impressionados. Mas também perceberam algo estranho. A civilização que construiu aquelas estruturas monumentais parecia estar vivendo em condições muito mais simples. Era como se o grande poder daquela cultura tivesse desaparecido com o tempo. Durante muito tempo, algumas pessoas acreditaram que a civilização da Ilha de Páscoa havia simplesmente entrado em colapso por causa do desmatamento. Mas pesquisas mais recentes mostram que a história pode ser mais complexa. Hoje sabemos que o povo Rapa Nui continuou vivendo na ilha por muitos séculos. Eles adaptaram sua cultura, desenvolveram novas tradições e sobreviveram apesar das dificuldades. Ou seja, a civilização não desapareceu completamente. Ela se transformou. E os gigantes de pedra que ainda observam a ilha continuam sendo um lembrete impressionante da criatividade e habilidade de um povo que viveu isolado no meio do oceano. A história da Ilha de Páscoa é apenas um dos muitos mistérios fascinantes da humanidade. Civilizações incríveis surgiram, prosperaram e mudaram o curso da história. Se você gosta de explorar esses mistérios da história, se inscreva no canal Ecos da Humanidade, porque no próximo vídeo vamos viajar para outro lugar incrível do mundo antigo, e a história é ainda mais surpreendente.